Nós cumprimentamos os nossos irmãos na graça e na paz de Jesus. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus para podermos cultuar ao nosso Deus. Estaremos lendo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 9, os versículos 14 e 15. Os irmãos podem continuar sentados acompanhando a leitura deste texto. Hebreus capítulo 9, 14 e 15.
sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, aqueles que são chamados por Deus para servir na obra dele. Estaremos entoando o hino de número 154. O meu vazio
para a confissão de pecados, estaremos lendo a palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 55, os versículos de 1 a 7. Fazendo essa leitura de forma alternada. Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 7. Vamos colocar de pé para ler a palavra de Deus. Isaías 55, de 1 a 7. Eu estarei lendo o primeiro versículo, os irmãos, o seguinte: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais dinheiro na minha pão, e o vosso suor na minha mão satisfaz. Ouve atentamente, comei o que é bom, e vos deleitais com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu manterei os testemunhos nos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Até aqui. Vamos continuar de pé. Estaremos orando neste momento, uma oração silenciosa, e após alguns instantes de oração silenciosa, pedimos a nossa irmã Divanete que esteja orando ao Senhor, uma oração de confissão de pecados. Amém. Podemos sentar, irmãos? Vamos entoar o hino de número 201.
Agradecemos aos nossos irmãos que saíram das suas casas para estar aqui, não para nos alegrar, mas para prestigiar e alegrar o Senhor, que é o dono da seara. A seara é dele, e os trabalhadores são poucos, como diz a palavra de Deus. Estaremos neste momento passando a oportunidade para os irmãos do louvor. Logo após o louvor, as crianças estarão sendo trazidas aqui à frente, juntamente com a professora, que estará ministrando, para que o evangelista Marcos esteja orando pelas nossas crianças. Boa noite, irmãos. Eu sempre gosto de cantar cânticos que exaltam os atributos de Deus.
Um dos atributos que nosso Deus tem é que Ele é muito grande. Nosso Deus, Ele tem o poder sobre tudo, sobre todos. Ele é onipotente, com Ele está todo o poder sobre as águas do mar, sobre cada ser que habita o nosso planeta, sobre as estrelas. Todo o universo foi construído pelo nosso Deus e Ele domina sobre tudo isso. Nosso Deus também é onipresente, está aqui em todos os lugares. Vamos cantar essa canção? Grande é o Senhor. Senhor, e me
breve voltará para nos levar. Num dia lindo, nós talvez vamos encontrar com esse nosso Deus. Nada pode te alcançar. E em nome de Jesus, para a glória de Jesus, tudo ao teu tempo. Amém.
convidamos as crianças e a irmã Lucileia aqui à frente, na escala das crianças, e vamos pedir ao nosso evangelista que esteja orando pelas crianças, as mães trazendo as crianças aqui à frente, ajudando a evitar que elas possam cair. Bendito Deus, muito obrigado mais uma vez pelas nossas crianças. Aqueles que estão presentes, aqueles que não estão, aqueles que estiveram aqui pela manhã. Que o Senhor esteja fortalecendo, renovando, dando graça, suprindo. Em nome de Jesus, nós pedimos, livra eles do mal. Seja mal com eles, seja mal com um, não importa, tudo é mal. Esteja colocando na mente dos nossos pequenos nesta noite, através da tua serva, da nossa Lélia, a tua palavra. Dá a eles um aprendizado novo, e que essa palavra caia em terra fértil nesses corações tão pequenos, mas que venha produzir frutos e frutos de justiça na sua presença. Fale conosco também na nave dessa igreja, e nos renova pelo poder da tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém. Eu vos saúdo nesta noite na graça e na paz do nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, querido, sem mais delongas. Livro de Jó. Livro de Jó. Enquanto você procura, eu quero fazer menção dos nossos amados que nos honram com a sua presença nesta noite. Irmão Vantuil de Souza, esteve aqui pela manhã, boa noite. Tio do irmão Reinaldo. É uma honra, amado, tê-lo aqui. O Senhor te fortaleça cada dia mais e te renove. Maria da Penha Silva, bom revê-la. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça cada dia mais. Os demais são daqui. Ah, não, tem ali. Adriano, bom revê-la, Pai. Deus abençoe. Jó, capítulo de número 1. Eu queria pedir ao amado diácono Davi que ligasse para nós de pouco. Jó, capítulo de número 1. Apenas o versículo de número 19. Jó, capítulo de número 1, versículo 19. Diz assim a palavra do Eterno: eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. É sobre isso que quero falar nesta noite. Os 4 cantos da casa de um crente. Os 4 cantos da casa de um crente. Sabe aqueles textos? Eu já falei isso aqui alguns meses atrás. Os 2 textos mais difíceis de pregar na Bíblia. Eu falei isso aqui alguns meses atrás. Eu creio que se tiver muito, tem uns 90 dias, não tem mais do que isso. Existem 2 textos na Bíblia difíceis de pregar. É aquele texto que ninguém conhece. Aí quando você abre a Bíblia e lê o texto, as pessoas já começam a pensar, vai sair alguma coisa disso aí? E o segundo texto é aquele que todo mundo conhece. Aí a pessoa diz, eu já sei o que ele vai falar. Esse aqui é um dos textos que todo mundo conhece. Quem é que nunca viu pregar sobre Jó? Quem é que nunca cantou sobre Jó? N mensagens existem sobre Jó. Mas eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. A palavra do Eterno vai renovar mais uma vez nessa noite. Porque ela é fonte inesgotável.
ela é fonte inesgotável. O versículo 1, para você entender o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, a gente precisa voltar para o versículo 1 do capítulo 1. Começa assim: havia um homem na terra de Uz. Não confunda esse Uz aqui com Ur dos caldeus, não. Lá é Ur dos caldeus, aqui é Uz. Havia um homem na terra de Uz. Você precisa entender isso aqui para você saber como Deus é detalhista. Havia um homem na terra de Uz. A palavra hebraica para Uz é Etz. E a palavra Etz quer dizer arvoredo, quer dizer bosque. Vou repetir. A palavra Uz no hebraico quer dizer Etz. Etz significa arvoredo, bosque. Então vamos ler de novo. Havia um homem na terra de Uz. Ou havia um homem no meio do arvoredo. Mas é interessante que a Bíblia chama a gente de árvore. A Bíblia chama a gente de árvore. Lá no Salmo 1, eu e você somos comparados com árvore. Lá no Salmo 92, eu e você somos comparados com árvore. Lá em Jeremias 17, eu e você somos comparados com árvore. Jesus, certa feita, vai curar um cego lá em Betsaida, e ele vai dizer para o cego: você está vendo? E o cego vai dizer: eu vejo os homens que estão andando como árvore. E João inicia o seu ministério dizendo assim: o machado já está posto na raiz das árvores. A árvore que não der fruto será cortada. Então vamos ler de novo o que Deus está dizendo. Havia uma árvore no meio do bosque. Entendeu agora o que está escrito aqui no versículo 1? Havia uma árvore no meio do bosque. Qual é o nome dela? Jó. Qual era o nome dela? Jó. Mas vamos mais um pouquinho. O nome Jó é Iuve. O nome Jó no hebraico é Iuve. E a palavra Iuve quer dizer odiado. Então vamos ler de novo. Se a palavra Jó significa Iuve, Iuve transliterado quer dizer odiado, então vamos ler novamente o versículo 1. Havia uma árvore no meio do bosque que era odiada. Agora eu posso começar a pregar, então você vai entender um pouquinho. Que esta árvore no meio do bosque era odiada. Porque nós somos comparados com árvore. U significa árvore. O nome Jó significa odiado. E por que este homem era odiado? É Deus que vai dizer as características dele. É porque ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ei, quer ser odiado? Então para que seu Maria vai com as outras. O dia que você deixar de parar de ser o Maria vai com as outras, vão odiar você. O dia que você deixar de parar de cantar a musiquinha que todo mundo está cantando, vão odiar você. O dia que você parar de fazer o que todo mundo está fazendo, vai odiar você. É por isso que Jó era odiado, é porque ele estava no meio, e isso não tem como a gente sair, a gente está no meio. Não tem como a gente sair do meio, a gente está no meio. A gente trabalha com pessoas cristãs e mexe também com pessoas não cristãs. Então você está no meio, você é uma árvore no meio do arvoredo. Não tem como você desvencilhar disso. Só tem um problema. Você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Não é só porque você está no meio que você tem que ser igual. Primeiro, Deus não cria crente em série. Não existe crente em série na Bíblia. Deus não cria crente em série. Você pode olhar que tem várias pessoas aqui, tem dezenas de pessoas aqui nessa noite. Olha se tem um igual a você. Deus não cria crente em série. Então por que Jó era odiado? É porque ele era diferente.
Apesar de ele ser uma árvore no meio do arvoredo, ele era diferente. E é interessante que uma das características que Deus dá para Jó é íntegro. Íntegro. E a palavra íntegro no hebraico é tan. E tan significa belo, firme. Belo, firme. Belo, firme. E o que faz uma árvore ser bela? As folhas, os caules. Então aqui começa. Aqui começa. Quem era Jó? Uma árvore no meio do bosque, odiado porque era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O que Jó possuía? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior, era um sheik. Se fosse hoje, era chamado de sheik. Se fosse hoje, era chamado de sheik. Houve um concílio no céu. Os anjos vão prestar relatório agora. E alguém vai estar no meio dos anjos. É a Bíblia que vai dizer, versículo de número 6. Num dia em que os filhos de Deus aqui está falando de anjos. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Mas a pergunta, talvez, que não quer calar a sua mente, é o que Satanás vai fazer no céu? Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar. É porque antes da morte de Cristo, Satanás tinha acesso ainda no céu. Ele só perdeu o acesso no céu quando Cristo morreu e ressuscitou. Apocalipse vai dizer isso para mim e para você. Mas antes de Cristo morrer e ressuscitar, ele tinha acesso no céu, é por isso que está lá. É Deus que vai puxar a conversa. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem Satanás? Respondeu-lhe ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Sabe o que Satanás está acusando Deus de fazer? De comprar a adoração de Jó. Satanás agora vai acusar Deus de comprar a adoração de Jó. E eu preciso, antes de continuar, abrir um parêntese aqui para te perguntar: será que temos capacidade de servir a Deus sem ser por interesse? Ou a nossa fé é interesseira? Porque a tônica do livro é esta: é o ser humano servindo a Deus sem interesse. Satanás está acusando Deus de comprar a adoração de Jó e está acusando Jó de ser interesseiro. Não, ele está servindo o Senhor porque afinal o Senhor deu a ele tudo que ele desejava: esposa, 10 filhos, é o maior do Oriente. Então quem é quem te serve? Olha o verso 10. Acaso não se acate com sebe? A palavra sebe aqui é uma cerca. Então vamos lá novamente. Eu estou falando de um homem Jó no meio de uma arvoredo. Quando a gente planta uma árvore na frente da rua, o que a gente faz para proteger aquela árvore? Não faz uma cerquinha igual? É isso que Satanás está dizendo. Só fez uma cerquinha igual da árvore chamada Jó. Então tem abençoado tudo na casa dele. Seus bens multiplicaram, terra. Estende, porém, a mão e toca nele para você ver. Você não vai blasfemar de ti na tua face. Deus aceitou o desafio. Deus aceitou o desafio. Olha o verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder.
Somente contra ele não estenda a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. Uma coisa que eu aprendo aqui: o diabo só toca em mim e você, se Deus permitir. Satanás só toca em mim e em você, se Deus permitir. Aí Satanás agora vai marcar o dia exato. Porque se tem uma coisa que Satanás tem e eu e você não temos, é paciência. Ele macula. Ele vai esperar o dia certinho, que os 10 filhos vão se reunir para fazer um banquete. Era costume. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Eu estou falando dos 4 cantos da casa de um crente. Veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a ele. De repente deram sobre ele os sabelos e os levaram a matar ao servo ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Antes de Jó respirar o que estava acontecendo e ponderar o que estava acontecendo, e antes do mensageiro de má notícia terminar de falar, olha o verso 16: falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Tudo indica um raio. Ou quem sabe, da mesma forma que o incêndio aconteceu em Sodoma e Gomorra, Deus permitiu Satanás mandar fogo do céu e queimou as ovelhas e o servo que os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Antes desse terminar de falar, olha o verso 17: falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram matar aos seus servos ao fio da espada, e eu escapei para te trazer a nova. O primeiro canto da casa de Jó que Satanás tocou foi o canto financeiro. Foi o canto financeiro. Da noite para o dia, Jó perdeu tudo. Financeiramente, da noite para o dia, Jó perdeu tudo. Eu me lembro da pandemia de que nós passamos. Teve pessoas que entraram na pandemia ricas e saíram pobres. Teve pessoas que entraram na pandemia sendo empresário, saíram empregados. Teve pessoas que entraram na pandemia com dinheiro e saíram na bancarrota. Teve pessoas que entraram na pandemia tendo alguma coisa para proteger e saíram sem nada. Quantas pessoas se suicidaram porque perderam tudo, e depois que a pandemia passou, veio a famosa recessão, que nós estamos nela até hoje, e muitas pessoas ainda se encontram em atividade. Eu preciso abrir outro parêntese para explicar para você que quando alguém enriquece da noite para o dia, a sua autoestima vai de 0 a 100, mas quando alguém perde tudo da noite para o dia, ele está fadado ao suicídio se não tiver Deus. Eu me lembro, certa feita, estava lendo uma revista Veja, e a manchete estava assim: empresário prevendo o futuro, prevendo falência, mata a esposa e 2 filhas, entra para dentro da sua mansão, incendeia ela suicida. Satanás agora vai tocar naquilo que muitas das vezes é discussão dentro de uma família. Porque se o esposo, se a esposa não tiver conexão, quando vem o desemprego, quando vem a falta de dinheiro, porque às vezes a família está acostumada com o patamar: final de semana shopping, final de semana aceiteria, final de semana pizzaria, todo mês roupa nova, calçado novo. Mas quando esse patamar desce, isso tem sido
divórcio de muitos. Porque daqui para aqui é fácil, agora descer daqui para cá. Tem que ter Deus para suportar. Tem que ter Deus, tem que ter equilíbrio espiritual, tem que ter equilíbrio emocional. Satanás agora toca no cerne de Jó, a sua riqueza. Mas o coração de Jó não estava nas suas riquezas. Não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado você ter casa bonita. Não é pecado você ter carro do ano. Se você conquistou isso com dignidade, não é pecado nenhum. Pecado é você colocar o seu coração nisso. Porque é Jesus que vai dizer que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E mais adiante ele vai dizer: juntai tesouro no céu, aonde a traça não rói, aonde o ladrão não mina, aonde a ferrugem não consome. Foi o primeiro canto da casa deste homem que foi tocado, o canto financeiro. Era para esse homem ter entrado em um desespero total, ele está falido agora. E o problema é que ele não perdeu só posses, ele perdeu empregados. Porque os sabeus mataram empregados, os caldeus mataram empregados, o fogo que desceu do céu matou empregados. Mas não parou por aí. Olha o verso 18. Também falava ainda. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. Um tornado. Aqui foi um tornado, e Satanás direcionou o tornado justamente para o rumo da casa do primogênito. Eis que lhe se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre eles. E morreu. Só eu escapei para te fazer mal. O segundo canto da casa de Jó agora está sendo atingido. Quer desestruturar um homem, mexe na família dele. Quer ver um homem, quer ver uma mulher virar um leão, uma leoa, toca na família dele. Olha onde Satanás vai tocar agora. No canto, o segundo canto da casa de Jó, chamado canto familiar. Ele não vai só machucar, ele vai matar todos os 10. 7 filhos e 3 filhas. Já perdeu alguém da sua família? Essa semana eu perdi ele. Já perdeu um filho? Eu sei o que é isso. Não sei se era menino ou se era menino, mas eu sei o que é isso. Agora imagina 10. Imagina 10 caixões espalhados na sala da tua casa. Jó tinha tudo para blasfemar de Deus. Jó tinha tudo para odiar Deus. Imagina o inferno se mobilizando agora. Porque quando Jó ouviu essa última nova, ele vai se botar de pé. E eu imagino o inferno se mobilizando e dizendo agora que ele blasfema na face dele. Eu quero ver se ele vai continuar mantendo essa pose de crente. E aí, quando a sua geladeira está cheia, é muito fácil você dar glória a Deus. Quando você tem carro para andar, é muito fácil você dar glória a Deus.
Quando a sua despensa está cheia, é muito fácil você dar glória a Deus. Quando não tem ninguém enfermo na sua casa, é muito fácil você dar glória a Deus. Quando a morte não acha a sua casa, é muito fácil você dar glória a Deus. Quando você entra no seu closet e pode escolher qualquer tipo de calçado para você calçar, ou qualquer tipo de roupa para você vestir, é muito fácil dar glória a Deus. Agora eu quero ver você dar glória a Deus é quando você perde tudo. É quando Deus sem mandar um WhatsApp, sem mandar um e-mail, sem mandar um Twitter, sem mandar notícia nenhuma, permite o assolador entrar na tua casa e assolar você sem causa. Porque ele mesmo que vai dizer para Satanás: tu me incitaste contra Jó sem causa. Está preparado para ser provado por Deus e continuar sendo crente? Está preparado para Deus te provar no limite, na fornalha da aflição, e você continuar sendo cristã, sendo cristão? Porque quando tudo está indo de vento em popa, é muito fácil. Quando tudo está deslanchando, é muito fácil glorificar o nome do Senhor. Mas acompanhe comigo a palavra de Deus. Ele se coloca de pé. Eu imagino o enfermo mobilizando. Imagino os demônios olhando e dizendo: é agora. É agora. Ele vai rasgar. É sinal de lamento. Era comum, era de praxe. Para se lamentar, rasgava. Era de praxe pegar a poeira e lançar sobre a cabeça. Sinal de desespero, de agonia, de aflição. Ele vai dizer: não saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria ver nessa hora a cara aqui, ó. Imagina como ele respondeu. Olha o verso 32, 22. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Vai ter outra prestação de conta de novo. Vai ter outra prestação de conta de novo. Lá vai os filhos de Deus, Satanás. Deus vai fazer a mesma pergunta. E ele vai dizer: de onde era a terra você a Olha o verso de número 3 do capítulo 2. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Parece até desdém. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Sem causa. Aí Satanás agora vai tocar no terceiro canto da casa de Jó. Primeiro canto financeiro. Segundo canto familiar. O terceiro canto da saúde. Qual é o homem, qual é a mulher que em um leito de morte não daria tudo que tivesse para poder voltar? Qual é o ser humano em sã consciência, estando no leito de morte, que não daria tudo para voltar a ser sã novamente? Olha o que o inimigo vai falar. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. É tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne,
e verás se não blasfema contra ti na tua face. Terceiro canto agora vai ser a lançada. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas na vida não. Na vida não. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos. Não sabemos precisar que tipo de enfermidade era essa. Ninguém sabe. Alguns vão dizer que era elefantíase, mas não temos muita base, porque o que está aqui na palavra de Deus é apenas o início da enfermidade. É o início da enfermidade. Alguém pode dizer, é lepra, mas a Bíblia não diz que é lepra. A Bíblia diz que era tumores malignos desde a planta dos pés ao alto da cabeça. Alguns vão dizer que era pústula, que ia inchando de pus e sangue, daqui a pouco estourava. Trazido por duas bactérias, chamada Streptococcus e Staphylococcus. Mas ninguém sabe ao certo, porque não foi somente os tumores, com os tumores vieram outras enfermidades. Acompanha comigo, capítulo 2, verso 7, ele tinha coceira. Capítulo 3, verso 24, ele já não tinha mais apetite. Capítulo 7, verso 5, vermes ou bicho de varejeira tomou conta do corpo dele. Capítulo 9, versículo 18, os seus pulmões se enfraqueceram e não podia respirar mais. Capítulo 16, verso 16, a sua visão estava começando a escurecer. Capítulo 19, verso 17, um mau hálito insuportável. Capítulo 19, verso 20, ele perdia peso diuturnamente. Capítulo 30, verso 30, ele convivia com uma febre alta o tempo todo. Estão preparados? Para ser provada no limite, para ser provada no seu limite e permanecer fiel. Porque foi o terceiro canto da casa de Jó, a sua saúde. Eu sei o que é perder saúde e ficar 4 anos e meio em tratamento. 4 anos e meio em tratamento, definhando. Agora imagina tumores. E a Bíblia vai dizer que era maligno desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então não tinha um lugar no corpo desse homem que não tinha tumores. Versículo 8. Ele vai sentar na cinza e tomar um caco para raspar-se. Se bem verdade for elefantíase, e a gente não sabe quanto tempo durou essa enfermidade, porque a Bíblia não diz. Então ele começou a perder as cartilagens do corpo. A cartilagem que dividia o nariz do outro, uma narina do outro, os lóbulos da orelha, unhas. É por isso que ele vai usar agora um pedaço de cuneiforme para coçar, porque não tinha mais unhas. Porque é isso que a elefantíase faz. Se for verdadeiramente elefantíase, a enfermidade que Satanás colocou no corpo desse homem. E ele vai sentar em cinza. E é interessante que a palavra cinza aqui não tem a ver com as cinzas do seu patrimônio, porque a palavra cinza aqui, a etimologia dentro de uma hermenêutica quer dizer lixo. Lixo. O cheiro foi tanto que ele foi parar no lixo. O mau cheiro tomou conta que ele foi parar no lixo.
E a notícia correu. Porque notícia boa vai de charrete. Mas notícia ruim vai de jato. A notícia correu. 3 amigos vieram quando ele se deu. Não, esses homens não eram ruins, não. Não creio nisso, não. Esses homens não eram ruins. O problema desses homens é que eles eram tolos. Da rua de sábio, mas eram tolos. Porque vão falar de coisas que eles não sabiam. E esse é o problema do tolo, é querer falar de coisas que ele não sabe. Tem pessoas que não é ruim. Tem pessoas que não são más. O problema é que você percebe que elas querem falar de coisas que elas não têm conhecimento de causa. E há mais de 4.000 anos atrás, a Bíblia já condenava a teologia da prosperidade, e nós estamos vendo 3 homens aqui pregando teologia da prosperidade, causa e efeito. Eles vão começar a falar para Jó: olha, o culpado disso tudo, desse infortúnio que está acontecendo, é você. Você está em pecado. Já vi esse tipo de pessoa que vai visitar você está enfermo, chega lá na sua casa e começa: será que você não cometeu alguma coisa que você está assim? Mas só para Minas Gerais aqui esse negócio aqui, né? Tem pessoas que assim, elas vão te visitar e daqui a pouco conversa vai. Rapaz, você não cometeu nada. Os amigos de Jó, Bildade, Zofar, Elifas, começaram a acusar agora. Não, primeiro eles ficaram 7 dias em silêncio. Por quê? Porque eles não reconheceram ele, olharam de longe e não reconheceram. Não é o nosso amigo Jó. Não é o nosso amigo Jó. Então ficaram 7 dias em silêncio porque perceberam que a dor era insuportável. Mas ao cabo de 7 dias, Jó não aguenta, ele vai lançar um monólogo agora. Ele vai começar a falar sozinho. E o problema é que o seu primeiro discurso é pessimista. Ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele vai amaldiçoar agora o dia do seu nascimento. Aí Satanás vai aproveitar o incêndio e vai atacar agora o 4º canto da casa de Jó. O primeiro canto financeiro. O segundo canto familiar. O terceiro canto da saúde. O 4º canto. Para mim é o mais difícil. Porque quando você tem lutas externas, mas internamente está tudo bem aqui, é fácil de vencer. O problema é quando vem lutas externas e internamente aqui o negócio não está legal. Ele vai atacar o casamento de Jó. Ele vai atacar o canto conjugal da casa de Jó. Ele não conseguiu tocar em Jó e vai usar a esposa dela. Ele não conseguiu arrancar a fé de Jó. Ele arrancou filhos, ele arrancou dinheiro, riquezas, ele arrancou saúde. Mas a fé de Jó nem se abalou. Verso 9: então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Parece que essa mulher aqui era adepta da eutanásia. Na mentalidade dela era assim: olha, já que o teu Deus está nervoso com você, se você amaldiçoar ele
Ele vai finalizar isso aí, vai te matar logo. Essa é a conversa da esposa de Jó. Por que você retém a sua integridade ainda? Amaldiçoa a Deus, já que ele te machucou tanto. Se você amaldiçoar ele, ele vai ficar mais nervoso ainda com você e vai te matar. Mas cessa isso. Alguns teólogos vão dizer que isso foi um tiro de misericórdia, mas não foi. Alguns teólogos vão dizer que isso foi por amor, mas não foi. Não foi. Olha o que Jó vai dizer. Como falas, qualquer doida fala tu. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Querido, Jó agora vai começar a falar de coisas. Ele vai fazer 16 perguntas para Deus e 34 queixas. Se você já leu todo o livro de Jó, você vai perceber que ele vai fazer 16 perguntas para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E ele vai especificar as perguntas. E vai fazer 34 queixas. Deus não vai responder nenhuma. Porque Deus não é obrigado a me responder e a te responder. Ele é soberano. Não pensa você que Deus vai sentar com você e dizer: olha, Marcos, eu permiti esta prova, esta luta, porque não, ele é soberano. Ele não precisa pedir autoridade a mim, a você, para entrar na tua casa e ceifar a vida de um dos seus filhos, ou a sua esposa, ou seu esposo, sei lá quem é, porque só Ele tem poder de dar a vida e só Ele tem poder de suprimi-la. Não espere Deus explicar para você o porquê disso tudo na sua vida. Jó fez 16 perguntas e Deus não responde nenhuma. Ele vai falar de coisas agora, e eu falei nisso nesta manhã, sobre coisas desconexas, descompensadas, sem nexo. Porque na hora da prova, eu creio que é só eu. E você não faz isso, a gente começa a falar com Deus coisas descompensadas, sem nexo. Eu imagino Deus cruzando os braços e ouvindo Jó. Desabafo. Eu acho engraçado essa pessoa, porque existe um adágio fora do contexto dizendo: fulano tem a paciência de Jó. E mostra que Jó tem paciência. Ele manteve fé. Agora a paciência não, ele questionou. Foram 16 perguntas e 34 queixas. Ele reclamou. Só que ele reclamou, sabe com quem? Não foi com o vizinho, não. Porque quando eu reclamo com o vizinho, isso chama murmuração. Agora quando eu falo direto com Deus, é diferente. O nosso problema é esse, é que nós vamos, quando estamos passando na prova, vamos questionar com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, e esquece que o vizinho de direita e esquerda não tem nada a ver com o meu, com o teu problema, e talvez nem pode resolver o meu e o teu problema. Esquecemos de falar com Deus. Jó vai agora questionar com Deus. Ele vai dizer para Deus assim: onde eu errei? O que foi que eu fiz? Para que o Senhor me fizesse alvo teu. Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Porque enquanto não chega a hora de Deus agir, ei, meu irmão, ei, minha irmã, você pode bater a cabeça na parede e arrancar os cabelos tudo. Deus nunca vai chegar atrasado e nunca vai chegar adiantado. Ele só age no tempo certo. Deus sabia que Jó suportava tudo aquilo. Você acha que se Jó não suportasse tudo aquilo, Deus tinha permitido o inimigo se andar com ele? Deus tinha permitido o adversário tocar em tudo que ele tinha? Três amigos agora
vence com doer, mas infelizmente não tem argumento para falar com Jó, e é bem verdade, é que às vezes você vai questionar com uma pessoa e ela não tem argumento para questionar com você, ela começa a agredir você. Conheço eles assim, que ela vai questionar com você, e você começa a argumentar com ela na tranquilidade. Quando ela vê que não tem mais argumento para questionar com você, ela começa a acusar você. É a síndrome dos 3 amigos de Jó. Não tiveram mais argumento para questionar a fidelidade dele com Deus, então começa a agredi-lo, começa a acusar. Não, você está assim porque você defraudou o órfão, você está assim porque você quebrou o braço da viúva, você está assim porque você enganou o jornaleiro ou o diarista, como queira. Começaram a acusar Jó. O tempo todo que esses 3 homens vão falar, eles acusam Jó. Eles vão falar, por isso que eu digo que são sábios tolos, porque eles não sabem o que eles estão falando. E se eu não tenho conhecimento de causa, é melhor eu calar a boca. Deus deixa eles falar. Quando cessa os argumentos de Jó, é a Bíblia que vai dizer. E eu caminho para o final. É a Bíblia que vai dizer. Olha aí. Deus vai começar a falar com ele. A partir do verso, capítulo 4, 38. Depois disso, depois do quê? Porque eram 4 amigos. Só que um era novo. O mais sábio deles, chamado Eliú, ele deixou todos os outros falar porque eram de mais idade. Ele respeitou. Então, quando os outros acabaram o argumento dele, Eliú agora entra em ação. Então, depois dos argumentos de Eliú, que cessou todo aquela discussão, Deus se manifesta. Aí Deus agora vai fazer 70. Se Jó fez 16 perguntas para Deus, Deus vai fazer 70 perguntas para eles. Aonde você estava, Jó? Quando eu lancei os fundamentos da terra, fala para mim. Zatiel Chão, fala aí para mim. Ei, Jó, aonde tu estava? Quando eu pus as medidas, quando eu medi a cordel, a terra e coloquei as fundadas sobre base. Quando as estrelas da alva, juntamente alegre, falando de anjo, rejubilavam todos os filhos de Deus. Ei, Jó, você estava quando eu encerrei as portas do mar? Ei, Jó, você estava quando eu lancei os limites, lhe pus ferrolho de porta e disse para o mar, até aqui você vem, daqui você não passa. Você estava onde, Jó? O que Deus está fazendo com Jó é ele reconhecer quem ele é diante da soberania de Deus. Ei, Jó, se eu fiz tudo isso, eu não posso tratar com você, não? Ou você é diferente de tudo isso que eu criei? Fala para mim, Jó, onde você estava quando eu criei os laços do óleo, quando eu fiz aparecer os signos do zodíaco, quando eu criei a ursa maior? Fala para mim, Jó, onde você estava? Ei, Jó, fala para mim, quando eu dei ordem para os relâmpagos, que ele saiba e diga para mim, eis-me aqui. E Deus vai fazer 70 perguntas para Jó. E no final Deus vai dizer assim: responda. Responda. Eu amo isso aqui. Capítulo 40, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou digno que eu te responderia a ele. Põe uma mão na minha boca. Uma vez falei, eu não vou replicar.
Aliás, 2 vezes, porém não conseguirei. O negócio agora pega para Jó. Deus vai dizer para ele agora: cinge agora os lombos. Como homem, eu vou te perguntar e tu me responde. Deus vai falar de novo, vai falando, faz 70 perguntas, são 70 perguntas. Aí ele reconhece. Quando chega no capítulo 42, ele vai dizer para Deus assim: eu bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquele como eu, disseste que sem conhecimento em próprio conselho, na verdade falei porque eu não entendia, ele se tornou bom. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem conhecia. Escuta-me, eu havia dito, e eu falarei, e tu me perguntarás, e tu me ensinarás. Sabe por que Deus queria com Jó, amado? Porque Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Esse é o problema de muitos. Tem pessoas que é dizimista, fiel e ofertante fiel, que vem na igreja constantemente, e já tem 10 anos de crente, mas nunca teve intimidade com Deus. Esse negócio de ser dizimista, esse negócio de ser ofertante, de vir na igreja há 10 anos, e isso não faz de você intimidade com Deus, é totalmente diferente. Intimidade com Deus é você ter experiência com Ele. Jó chamava Deus de El Shaddai. Isso não é ter experiência. Experiência é chamar Deus de Senhor. É totalmente diferente de El Shaddai. Toda vez que Jó vai se dirigir a Deus, ele chama ele de El Shaddai, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Então eu aprendo que Jó não era judeu, porque judeu não conhece Jesus como Deus como El Shaddai. Judeu conhece Deus como Adonai, dono, Senhor. Olha o que Deus queria com Jó. Verso 5 do capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Experiência. Intimidade. Agora eu sei verdadeiramente quem é o Senhor. Agora eu sei verdadeiramente quem é o Senhor. E já que eu sei verdadeiramente quem é o Senhor, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E não só me arrependo, eu abomino a mim mesmo. Não sou ninguém. Sou ninguém. Era o que Deus queria com Jó: experiência, intimidade. Intimidade, intimidade, o que Deus quer comigo e com você. Intimidade, muitas vezes Deus permite um furacão entrar no seio da minha, da tua família, simplesmente para moldar, simplesmente para que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Não, Deus não queria dar riqueza em dobro para Jó. Isso é consequência de intimidade. O que Deus queria com Jó era intimidade. E é interessante que Jó agora vai orar para os 3 que acusaram ele o tempo todo. E é justamente quando Jó está liberando o perdão é que Deus vai mudar o cativeiro dele. Está na sua Bíblia aí. Quer ver Deus mudar o seu cativeiro? Então amoleça o teu coração na presença dele. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Amigos. Jó não guardava não. Jó não guardava roupa.
aí a consequência da intimidade com Deus é bênção. Ele vai dar a Jó em dobro que ele tinha. Alguém me perguntou por que Deus não deu 20 filhos então? Você já ouviu um pai que perdeu um filho chegar assim e disse assim, aquele meu ex-filho que morreu? Você já viu algum pai falar isso? Alguma mãe falar isso? Não existe meu ex-filho. Existe ex-marido, ex-esposa. Agora ex-filho, os 10 estavam lá com ele, guardado. Estava lá com ele, por isso que Deus não deu 20. Deus deu o que Satanás roubou. Mas os 10 filhos de Jó, Satanás não roubou. Pode ter matado. Mas as almas deles estavam com Deus. Por isso que não foram 20 filhos, foram os mesmos 10. E Deus agora vai dar longevidade, depois dessa prova, mais 140 anos. Eu costumo dizer e vou repetir, para a gente orar. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Sei que a gente não sabe quando o dia mau irá bater na nossa porta. Mas a tua palavra diz que é para nós estar preparados com a sua armadura para vencermos o dia mau. Nos dê essa armadura. Jó passou, a Deus, a gente não sabe quanto tempo foi. Se foi semanas, se foram meses, se foram anos, ninguém sabe. Ao certo, não. Mas o que nós sabemos foi o fim. Foi o fim. Porque a tua palavra que diz que bom é o final de todas as coisas, não o princípio delas. Nos fortaleça, Pai. Porque eu sei que volta e meia, um desses cantos da nossa casa é sacudido, só permite. Horas canto financeiro, horas canto familiar, horas cantos da saúde ou canto conjugal. Nos dê força para vencer. Renova-nos e nos ajude a cada dia mais. Porque os dias são maus, os dias são de trevas, os dias são de lutas acirradas. Mas se nós estivermos estribados na tua palavra, vamos vencer. Ó Deus, Jó não estava apegado nas coisas materiais, apesar de ele amar, mas ele estava apegado em ti. A árvore chamada Jó estava enraizada no Senhor. Foi cortada, mas ao cheio das águas voltou a brotar novamente. Ele vai dizer isso, ó Deus, no capítulo 19, verso 25. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E eu, nesta minha pele, verei a Deus. Ele tinha convicção, ó Deus, ele tinha certeza que só ia se levantar e ia julgar a causa dele. Nos ajuda a crer nesta mesma maneira. Nos ajuda a estribar nesta mesma maneira, na tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós choramos. É nesse nome santo que nós agradecemos. Obrigado pelos visitantes desta noite. Fortaleça cada um. Despede-nos não da tua presença, mas de volta aos nossos lares. Nos dando a segunda-feira de paz e um sono reparador, se for o teu querer. É no nome de Cristo Jesus que nós choramos, é nesse nome santo que nós agradecemos.